202. Bendito seja o nome do Senhor. Liguei, não terás que no menisse era que dor venia. Oh, como lindo está agora a primeira ordenar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus é lindo. Vou orar.
Graças a Deus. Quero convidar a todos uma palavra do Senhor. Então, vamos colocar em pé e abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmos de número 37. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 7. Pelo menos a parte A do versículo 7. Vamos ler. Salmo de número 37, versículos 1 ao versículo 7, a parte A do versículo 7. Não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade. Pois eles serão levados como erva e murcharão como vento. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e segue a fidelidade. Desde que o Senhor, ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Guiarás para sair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como a luz de meio-dia. A parte A do versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Graças a Deus. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar a Deus esta noite.
Graças a Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero neste momento fazer aqui as apresentações. E primeiramente eu quero saber se nós temos alguém no nosso campo de Itaporanga. Temos alguém aqui nesta noite nos visitando, vindo do nosso campo de Itaporanga. Está lá. Irmão Lázaro, que hoje está lá no Laranjal, né? Mais alguém no nosso campo? Vamos receber como bem-vindo? É bem-vindo em nome de Jesus. De outros campos, temos alguém nesta noite vindo de outros campos? De Goiânia, Anápolis, Brasília, Distrito Federal, qualquer outra, aqui do lado de São Patrício, do lado do Araguaia, do estado de Goiás, até mesmo fora, né? Não temos, né? Pessoas que ainda não são evangélicas, nós temos aqui nessa noite alguém que ainda não é crente, alguém de outra denominação evangélica, de outra igreja que não é Assembleia de Deus. Temos alguém nessa noite? Não temos, né? Os novos convertidos, eu creio que desceram, até mesmo filhos de crente que vai batizar, né? O servo está indo ali já está indo. Se tem alguém aqui, encaminha ali fora. Nós temos ali hoje a aula para novos convertidos. Eu quero apresentar Marcelo, missionário Marcelo, dirige a Assembleia de Deus lá em Formosa de Rio Preto, onde nós já tivemos por algumas vezes e temos uma participação ali, uma parceria ali naquele trabalho. Então está aqui o Marcelo, daqui a pouco vai estar trazendo aqui a palavra. E é uma alegria muito grande ter você aqui, Marcelo. O pessoal que está procurando, na verdade, a gente percebe que os irmãos gostam aí do seu trabalho, da sua participação aqui. Os irmãos querem receber como bem-vindo? A minha Valinha está? Onde está a esposa do Marcelo? Está ali. Marcelo, a primeira vez que eu vi ele foi lá na Cana Brava. Eu passei ali, ele estava fazendo uma igreja sozinho, quase não tinha crente, problema de uma luta. Eu passei ele estava passei na casa dele, estava a esposa dele, os filhos, as crianças. Você já tinha 2 filhos? Então, já conheço há alguns dias, mas já tem um pouco tempo aqui, não sei quanto tempo. Vamos receber como bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo, Mano Valina, bem-vindo, Marcelo. Graças a Deus. Eu quero apresentar, irmãos, estou aqui com a carta de irmão João Maria, que está retornando, né? Ele, João Maria Nascimento, Silva e família. Irmão João, graças a Deus, ele veio para Itaporanga e é uma pessoa que a igreja também tem muito carinho por ele, juntamente com toda a família. Fique bem, irmão João. Vamos dar um bem-vindo ao irmão João. Temos mais alguém que está viajando e há muito tempo, muitos dias não participa dos trabalhos aqui? Se tem também, eu peço para se colocar em pé. Temos? O irmão João Batista está no Pará, está aqui no púlpito, né? E a irmã ali está colocando em pé. Então, vamos receber eles bem-vindos. São bem-vindos em nome de Jesus. Com certeza, quiser bobear, né, Batista? Irmão João, graças a Deus. Os pontos, irmãos, eu sempre o irmão Reginaldo, hoje ele visitar. Ele tinha me convidado para vir. Quase que eu falei assim, não estava aqui. Aliás, eu ia falando. Só que eu olhei para o lado que ele estava sentado, ele estava indo para o velório e não chegou ainda, né? Então eu saí lá da Vila Odete, cheio de pé, os irmãos, aliás, Vila Odete mesmo, cheio de pé. Ali os irmãos, né? Vamos
Pode sentar, vamos esquecer que não sempre fazemos. Lá do Alto Refúgio, no boletim, juntamente com todos os irmãos que vieram ao Alto Refúgio, de pé. Irmãos do Alto Refúgio, está aí. Deus abençoe. Lá ali no Conjunto Fraternidade Pastoral Seco, aqui, todos os irmãos que vieram do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Graças a Deus, estão aí. Lá do setor Morada Nova, o Antônio, e todos os irmãos lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Estão aí hoje, graças a Deus. Deus abençoe. Ali do setor comercial, o Ginoí, todos os irmãos que vieram do setor comercial, fiquem de pé. Deus abençoe. Pai Alvorada, o Wagner, todos os irmãos que vieram lá do Pai Alvorada, fiquem de pé. Aí, graças a Deus, Deus abençoe. E lá do setor Vereiro, o Guardinho, o Valdir, todos os irmãos que vieram lá do setor Vereiro, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos dar bem-vindo a todos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu queria ver quantos obreiros nós temos aqui hoje, desde pastores até auxiliares. Fiquem de pé, aquele público, aí na tempo, todos os irmãos obreiros. Nós temos aí. Graças a Deus. Deus abençoe. Podemos assentar. Eu posso falar com toda segurança. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Nós estamos aqui. Mas nós não estamos aqui a metade dos obreiros que o pastor Elenão, da sede. Eu acho que aqui o professor Ica foi secretário um tempo, hoje ele não é secretário. Mas dá para perceber, pastor. Nós não temos aqui a metade. Possivelmente um terço. Porque aqui no culto, quando enche, deve eu acho que não passa 5. E nós ainda tem várias cadeiras aqui que não foram tomadas. Aí, no tempo, tem um grupo de obreiros, mas eu acho que aí nós não temos aqui 50%. O senhor está ensinando aqui, diz que acha que nós temos aqui uns 30%. E eu ia justificar a ausência original, que tinha ligado para mim, que ia para o velório. O pastor Antônio Moreira está ali embaixo, ensinando os novos convertidos. Moisés ligou para o pastor Soel, roteiro na casa do pastor Soel, extraindo um dente num parque que estava meio probleminha com relação a isso. E não estou lembrando de mais alguém que justificou a ausência, não. Eu acho que foram esses. Eu estava pensando, irmãos, qual o exemplo que esse grupo de obreiros que não vieram estão dando para a igreja? Eu acredito que o culto de terça-feira, muitas vezes, nós estamos assim, eu sei que muitos irmãos podem até questionar comigo, pastor, mas eu sei que o senhor é limitado, eu sei que não é aquele estudo que eu gosto de participar, mas, de qualquer forma, irmãos, é um dever para cada obreiro, eu sempre falo para a igreja, sempre eu falo ali no programa de rádio, tem uma palavra que eu repito praticamente toda terça-feira no programa. Eu falo, irmãos, culto de terça-feira para o membro não é uma opção. Para quem já ouviu, o que eu falo lá? Eu acho que pouca gente ouve, né? Mas também não estou cobrando isso. Mas sempre eu falo assim, o culto de terça-feira para o membro não é uma opção, é um dever. E eu concordo com isso, não falo isso simplesmente para motivar, é porque eu acredito que é exatamente isso. Essa reunião, se nós não aproveitar, hoje quem vai trazer a palavra é o irmão Marcelo, mas
se fosse eu e você não aproveitasse praticamente nada com relação à palavra, nós já lemos a Bíblia, nós já oramos, nós já louvamos a Deus com alguns hinos aqui. Então, só isso já era o suficiente para nós voltarmos alegres para nossas casas. É ou não é? Eu acho que é. Já dava para voltar alegre para nossas casas. Então, eu tenho tido uma preocupação com a igreja. Eu acho que nós estamos tendo hoje muitos crentes que sabem muito, conhecem muito, mas experimentou pouca transformação. E a vida cristã, eu não concordo que a vida cristã, ela está ligada assim, muito ao saber, mas é a transformação de Deus. Nós vamos para o céu, não é porque sabemos muito, mas é porque nós aceitamos a Jesus como Salvador e Ele mudou a nossa vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa questão de novo, eu posso entender como uma transformação. Então, nós somos salvos pela transformação, não é pelo conhecimento. Não é, o conhecimento é muito bom, nós incentivamos, lutamos para que os irmãos adquiram o máximo de conhecimento que conseguirem. Agora, o importante é a transformação de vida. E quando alguém tem uma vida transformada, ele tem prazer em estar cultuando a Deus, estar participando das reuniões. Então, eu acredito que se nós temos aqui 1/3 dos obreiros aqui hoje, quem sabe tem um outro terço que, por motivo de força maior, não puderam estar. Mas aí, se isso está acontecendo, que é muito difícil, nós ainda temos um outro terço que não está aqui. Então, nós estamos aí, temos uma festa das irmãs. Se eu mandasse ficar em pé as irmãs, que estão com certeza de interesse delas. Então, irmãos, eu acho que nós devemos rever temos que rever alguma coisa, orar, buscar de Deus. E eu acho que nós, se tem esse grupo de irmãos que tem um compromisso com a palavra, nós estamos precisando de orar, buscar a Deus, continuar orando, buscando a Deus um avivamento para a igreja. E a gente ainda preocupa, eu não sei se o pessoal fala para agradar a gente, o quê? Tentando agradar, mas eu tenho ouvido alguns que vêm aqui na terça-feira, né, ver esse número e depois comenta comigo: a igreja de Itapuranga é diferente mesmo. A igreja de Itapuranga está abençoada mesmo. Por quê? Porque a gente não vê mais esse número de pessoas na terça-feira. Agora eu fico preocupado com esse comportamento nosso. Então, eu quero deixar essa palavra aqui, estou falando isso aqui, na verdade Marcelo vai estar falando aqui agora, mas eu estou falando essa palavra, irmãos, para nos despertar os irmãos dos pontos. Nós somos obreiros, que aqui estamos, eu não sei, vamos analisar, vamos discutir, vamos descobrir, buscar de Deus. Aonde está o problema? Eu acho que nós precisamos questionar isso, buscar isso. Onde está o problema? Vamos buscar de Deus, né? Deus tem poder para nos orientar da melhor maneira possível. No final, eu tenho que fazer leitura aqui de alguns avisos, até mesmo com relação à festa, porque hoje, irmãos, a abertura da festa será na sexta-feira. E daqui até sexta-feira nós não temos mais uma reunião com muita gente. Uma reunião, nós vamos concentrar esse pessoal. Então, a maior facilidade para dar esse aviso é hoje mesmo. Então, daqui a pouco, no final, eu vou estar passando aí alguns avisos para os irmãos,
E depois é orar, esperar a festa, esperar os irmãos aí nós estamos reunindo para cultuar a Deus, para prestar a Deus essa celebração, adoração a Deus aí nesse trabalho, né? Então, eu quero passar aqui com o Marcelo, vou colocar em pé toda a igreja. Eu quero passar para o Marcelo, falei para ele hoje, durante o dia, ele esteve aqui, eu falei, olha, logo à noite você vai dar uma palavra aí, e nós vamos, até falei para ele, você vai dar uns testemunhos. Eu falei, não, senhor, não é assim não. Na realidade, eu nunca mando alguém falar e determino o que ele vai fazer. Você vai falar o que Deus te direcionar e fala. Palavra bíblica, testemunho, do jeito que você quiser. O que Deus te der direção para fazer, você vai fazer aqui. E com certeza isso vai ser para a edificação da igreja. Eu lembro um dia que nós fomos ali na Bahia, naquela região ali, sul Piauí, aquela região da Bahia, e eu lembro de um povoado chamado Monte Alegre. Marcelo começou a dar um testemunho bem na rua, não foi para a igreja não, contar a história dele. E ali nós ficamos em torno dele, ali, um grupo de irmãos, e ele contou. Quando ele terminou a história, aí tinha um irmão, que inclusive é membro da igreja presbiteriana, o doutor Nilson, que muita gente sabe, conhece, e ele estava naquela caravana, naquela viagem. O doutor Nilson saiu assim, e eu estava mais fora do grupo, ouvindo assim, mas aí ele falou, virou para nós assim, falou assim, nós somos bola murcha mesmo. Nós não damos conta de enfrentar esse tipo de problema. O que ele entendeu, o que ele quis dizer foi o seguinte: nós não damos conta de enfrentar um problema desse. Então, irmãos, às vezes vocês estão vendo esse moço aqui, ó, forte, né? Mas ele tem uma história. Uma história. E essa história tem muita gente precisando saber dela. Precisando conhecer um pouco disso. E ele vai ter aqui, está aqui mais dias, pode contar. Hoje eu tenho liberdade para fazer o que ele quiser. Para o que Deus orientar ele que faça. Então está aqui com Marcelo. Irmãos, eu vou saúdo com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos que estão em pé, abre sua Bíblia, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 15. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigareis os amalequitas, porque fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e o reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Amém? Podemos assentar, irmãos. Eu quero ser grato a Deus por esta tão bendita oportunidade que assim me é concedida. Louvo a Deus pela vida dos obreiros, pastor Adilon, pastor Jesuel, todos os obreiros aqui presentes, por esse apoio que temos dado no campo missionário. Louvo a Deus pela vida da igreja, que tem estendido a sua voz em oração ao nosso respeito. Louvo a Deus pela vida daqueles que têm orado pela minha família, principalmente pela minha esposa. Eu acredito que o meu clamor chegou aqui um dia. Eu
tive pedindo à igreja em oração a respeito da vida da minha esposa, e hoje estar aqui, está bem, graças a Deus. O Senhor tem operado maravilhas. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa também, que tem nos acompanhado no nosso ministério. Eu quero, nessa oportunidade, irmãos, estar falando um pouco aqui da palavra do Senhor. A palavra é essa que o Senhor colocou no meu coração. E assim, quando o pastor falou comigo, eu comecei a meditar nessa palavra e Deus falou profundamente comigo. Eu tenho uma palavra de Deus nessa oportunidade ao coração da igreja. Muitas das vezes eu tenho vindo aqui, tenho dado testemunho de muitas coisas que Deus tem operado. O ano passado, quando estivemos aqui, nós estávamos na cidade de Mansidão, na Bahia. Fomos transferidos para a cidade de Formosa, no Rio Preto, o qual Deus tem feito grandes obras. Inclusive nós estamos ali, uma regional, estamos na coordenação daquele trabalho, onde se abrange quase todos os missionários que são mantidos por esse campo. Então eu trago uma boa recomendação da igreja, da regional, a qual nós estamos coordenando, e de todos os obreiros também que são mantidos por esse campo aqui de Itaporanga. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, que tem estendido as mãos, contribuído, orado e orando pelo trabalho ali no Nordeste. Hoje, para a glória de Deus, nós tivemos uma conferência missionária na cidade de Minasul, onde nós podemos ter trazido 16 ônibus para aquela conferência de pessoas que vieram ali do Nordeste. Deus tem feito grandes obras, muitas vidas têm se convertido ali para a glória de Deus. Irmãos, eu estava meditando aqui nessa palavra, nessa tarde, e Deus foi me levando de uma revelação profunda dessa palavra. Eu vejo aqui Deus trazendo uma orientação muito séria. Eu posso ver que, no princípio, Saul, como rei de Israel, tendo uma chamada essa que eu posso dizer, uma chamada de destaque, olhando para Saul, vendo que era um jovem de uma boa postura, o qual o Senhor convocou para esta grande obra, sendo o rei de Israel. Eu posso ver que Saul, de uma grande chamada, Saul sendo chamado por Deus e rejeitado por si próprio. Ao longo da história, quem já leu essa história de Saul sabe perfeitamente o que eu vou estar falando. Eu não quero estar trazendo aqui nenhuma novidade, mas eu quero estar baseado aqui no texto em que, quem sabe, a igreja é acostumada a ouvir. A história de Saul, a sua chamada e como Saul foi rejeitado. Irmãos, chega um ponto, quando o povo de Deus vai saindo do Egito, o povo de Israel, os amalequitas enfrentaram o povo para que não pudesse passar por aquele local. Com o passar do tempo, Deus agora relembra disso. Chega até Samuel e disse: Samuel, eu tenho uma mensagem qual você vai entregar a Saul. Samuel chama Saul e começa a entregar a palavra o qual Deus estava falando com ele. Saul, eu me lembrei quando o povo de Israel ia saindo do Egito, e como se opôs aos amalequitas, para que ele não pudesse passar por ali. E agora, eu quero que você prepare-se um exército, e vai até os amalequitas. E a ordem de Deus aqui nesse versículo de número 3 vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor, versículo 3, agora
vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascido, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, eu quero que você vá até os amalequitas, Saul, e destrua totalmente tudo. Não é para deixar nada. Eu quero que você destrua tudo. Irmão, Saul convoca os seus soldados para a guerra e parte até os amalequitas. Chegando naquela localidade, ele pega o rei Agag, sendo o chefe dos amalequitas, e ele poupa aqui com os seus soldados os melhores do gado, da ovelha, de tudo o que era bom. Eles apanharam para si. Quando o Senhor fala a Samuel: Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel, porque ele não executou a minha palavra conforme o que eu havia dito. A Bíblia nos diz que Samuel madrugou na presença de Deus em oração. Quando foi pela madrugada, Samuel vai ao encontro de Saul. Quando Saul avista Samuel, ele já vai dizendo: eis aqui o bendito do Senhor. Ou em outras palavras, Samuel, você pode me abençoar, porque eu fiz conforme aquilo que Deus ordenou que eu fizesse. E Samuel, naquele momento, irmãos, ele para um pouco e diz: ô Saul, então você explica-me por bondade, que barulho é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? Esse barulho de gado que eu estou ouvindo? Ah, sim, Samuel, foi porque o povo escolheu daquilo que era de melhor, do gado, da ovelha, para oferecer sacrifício para o Senhor seu Deus. Saul, então ouça-me por bondade aquilo que o Senhor falou comigo. Eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Ele disse: então fale. Olha, Saul, sendo você um dos menores, como você achava, da casa de Israel, o Senhor não foi bondoso com você, colocando como rei e dando riqueza para você, fartura de tudo que você precisava ter, Saul? Sim, tinha por acaso necessidade de você mentir? Não, Samuel, calma aí. Eu quero dizer para você que eu peguei isso, os soldados pegaram isso para que pudesse oferecer sacrifício ao Senhor. Ô Saul, e por acaso o Senhor tem prazer em sacrifício mais do que em obediência? E ali o camarada, irmão, ele tentou fugir de várias formas. Você percebe? Quem ainda está com a Bíblia aberta, diga amém. Medita comigo, versículo de número 9. Fique com a Bíblia aberta, irmão, nesse texto. Eu vou ler aqui simplesmente a parte A desse versículo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e os melhores das ovelhas. Quando Samuel encontra com Saul, versículo de número 13, para falar, observa aqui que eu descobri a mentira dele. Saul estava mentindo, versículo de número 13. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha só, ele disse, logo de cara, ele disse: ó Samuel, eu obedeci aquilo que o Senhor mandou. Versículo 14. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelha é este que eu ouço com meus próprios ouvidos? E que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo?
Versículo 15, respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Presta atenção, versículo de número 9, mas Saul e o seu exército. Quando vai versículo 15, que respondeu Saul: os soldados, ele agora tira o corpo de banda. Ele está dizendo: não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi o soldado. Mas versículo 9, Saul e o seu exército. Quando ele encontra com Samuel, que Samuel vai o corrigir, ele agora tenta tirar o corpo de banda, dizendo que não foi ele, dizendo: os soldados os trouxeram para oferecer sacrifício. Irmão, aqui eu peguei e descobri a primeira mentira dele, de Saul. Por isso que eu estou falando, Saul foi um homem chamado por Deus. Eu não tenho dúvida que a chamada de Saul foi por Deus. Agora, ele próprio começou a fazer com que o Senhor rejeitasse. Vamos ver. Versículo de número 20. Disse Saul: mas eu obedeci o Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram, mais uma vez ele está dizendo, foram os soldados, tomaram os bois, os despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor. Ele agora não diga ao Senhor nosso Deus, ele diga ao Senhor seu Deus. Aqui é onde percebe aonde Saul estava se desviando da presença do Senhor. Irmão, quando vamos olhar a mensagem que o Senhor falou para ele: Saul, ou Samuel, eu arrependi de ter colocado Saul como rei, porque ele não executou a palavra da maneira que eu ordenei. Irmão, e esse rei Saul começa a mentir, como nós observamos aqui. O versículo de número 28. Quando Samuel entregou esta mensagem para ele, que Samuel vai saindo, Saul agarra nas vestes de Samuel e rasga. Samuel olha para Saul naquele momento e diz assim: Saul, o Senhor hoje rasgou de ti o seu reino. E você quer ver o que é mais duro? Quando nós estamos lendo versículo 28, e Samuel disse, quem disse? Quem disse, irmão? E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Quando eu ouvi essa palavra, eu confesso para os irmãos que o meu coração tremeu. Quando o Senhor fala que já rejeitei você e já convoquei um que é melhor do que você. Com isso aqui o Senhor falou no meu coração: por mais bom que pensamos, por mais talentosos que pensamos, mas ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Por isso há uma preocupação muito grande. Obreiros, há uma preocupação muito grande. Ou nós assumimos a posição que Deus, ou Deus vai levantar e colocar outro melhor do que nós. Deus vai levantar alguém e colocar, como Deus falou aqui: vou colocar alguém que é melhor do que você. Ninguém é insubstituível, irmão. Ninguém é insubstituível. Eu me lembro quando eu vim aqui o ano passado, eu estava passando um momento muito difícil na vida, de acusações,
de palavras que foram ditas a respeito da minha vida, da minha família. Alguém que tentou me jogar dentro de um buraco. Eu me recordo, nunca saiu isso da minha mente. Eu estive pregando uma dessas congregações aqui do campo. Quando eu terminei a mensagem, eu me lembro que eu ia saindo da congregação, quando o irmão me pediu, nem me lembro mais qual foi das congregações aqui. Eu me lembro que um irmão, com uns 70 anos de idade, ele me pediu para me fazer uma oração por ele. Eu coloquei a mão na cabeça desse irmão, eu fiz aquela oração por ele, e de repente, Deus, terminei a oração, fui agradecer, ele foi me agradecer, eu disse: seu irmão, Deus te abençoe. E quando eu fui sair, ele agarrou minhas mãos e disse assim: eu tenho uma mensagem de Deus para falar para você. E aquele irmão me entregou uma profecia, justamente parte que eu estava vivendo. Irmão, o que mais prezo, o que mais tenho temor e honestidade é com meu Deus e com a minha família. E aonde fui atingido de pessoas que, quem sabe, desejam de tomar a posição diante do ministério, levantou uma calúnia no meu nome. Eu fiquei completamente passado com aquela história. E a profecia foi dessa forma: filho, não se preocupe, porque esse que quer te derribar, eu vou tirar ele dessa cadeira e vou colocar você no lugar dele. Aqui mesmo, dentro de Itaporanga, eu ainda recebi a ligação de um daqueles obreiros do nosso campo, inclusive esse que havia levantado contra a minha vida. Houve um problema muito sério que ele teve que sair daquela congregação, e quando eu cheguei ali, na Bahia, eu estava em um trabalho bem estruturado, um trabalho abençoado, mas a profecia fui para aquela cidade e fui posto naquela mesma cadeira onde aquele camarada estava. Irmão, fazemos as coisas de Deus com honestidade, ou o Senhor vai nos tirar da posição, porque Deus tem alguém melhor do que nós. Você tem coragem de olhar isso? Você tem coragem de falar isso para quem está do seu lado? Diga assim: irmão, trabalho honesto, Deus vai colocar outro no seu lugar. Deus tem alguém melhor do que nós para fazer essa obra. Não pensamos que nós somos insubstituíveis. Eu posso imaginar Saul olhando ali, dizendo: eu sou o melhor. E quando foi aquela mensagem de Saul: não se preocupe, porque Deus já preparou alguém para estar no seu lugar. O camarada que quis arrepender foi atrás de Samuel. Por favor, me escute, Samuel. Por favor, será que não tem ainda perdão para mim? Samuel aí disse assim: cadê o rei Agag? Traz ele aqui. Trouxeram o rei. Eu posso imaginar o rei dos amalequitas pensando consigo mesmo: disse: a pena ele já cumpriu. Eu acredito que vai me livrar. Quando traz o rei na presença de Samuel, Samuel puxa aquela espada, e a Bíblia diz que Samuel começou a cortar o rei Agag, matando, e na expressão dizendo: Saul, o Senhor mandou destruir, foi um problema. O Senhor mandou destruir tudo, então eu vou mostrar para você realmente o que foi que o Senhor mandou fazer. E começou a matar aquele rei na presença dele. Exterminou. Você sabe o que é que eu imagino aqui diante desta mensagem, irmão? É que tem coisa que aos nossos olhos são bons, são agradáveis. São coisas que nós guardamos dentro de nós, que pensamos que é agradável. Como soldados, e Saul pensava consigo. Diz: não, esse foi aqui é bom, mas a ordem do Senhor é para destruir. Muitas coisas nós estamos guardando na nossa vida que aos nossos olhos é bom, é aprazível, mas quem sabe o Senhor já rejeitou. Então, se o Senhor rejeitou, se é problema, nós temos que lançar fora.
Nós temos que lançar fora. Eu fico imaginando aquela história de Acã, que quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, de repente ele diz: não, é pouca gente, nós vamos, só um pouquinho de soldados aí, não precisa muito porque eles são fracos. E foram e perderam a batalha. Quando eles vão voltando, Josué vai orar e pedir a Deus: o que foi que aconteceu? E Deus fala para Josué, que tem pecado no meio do arraial, tem pecado no meio da congregação, e tem pecado no meio da congregação, o negócio não anda, Josué, não dá para andar. E de repente foi descobrir lá, caçaram camaradas, encontraram um por nome de Acã. Disse: meu filho, o que foi que aconteceu? Não, foi porque eu estava passando lá no estreito ali, onde estavam os despojos, e vi uma bela capa, umas cunhas, umas moedas, e eu peguei, guardei, coloquei dentro da bagagem. Tem muita gente que está com a bagagem cheia de coisa que não presta, guardando coisas que é abominação para o Senhor. Irmão, e deixa eu te falar aqui, o pecado de Acã foi tão sério que a família dele foi crucificada, ou seja, sacrificada juntamente com ele. Quem sabe o nosso pecado tem matado a nossa própria família, tem matado o crescimento da igreja, tem interrompido, tem pessoas que nem fazem nem saem da frente para os outros fazer. É coisa que está dentro da bagagem, meu irmão. E quando foi descobrir, está aqui. Então a pena é morte. Se o Senhor fosse matar crente que está com coisa dentro da bagagem que não deveria estar, haja caixão. As funerárias iam ficar vazias. Se Deus fosse matar quem não presta no nosso meio, irmão, eu tenho topado um bando de pessoas dessa forma. Eu sou enviado para um trabalho. O pastor meu, não sei se é porque ele me ama demais, não sei, parece que ele só me envia para esse tipo de trabalho. Estava contando, eu fui enviado recentemente para a cidade, e antes que minha mudança chegasse lá, o telefone já chegava no pastor presidente: pastor, será que o senhor até é doido mandar Marcelo para cá? Não vai dar certo não. É porque ele começou a fazer a cabeça do pastor e falando coisas, o pastor disse: não, foi Deus que mandou mandar ele, então o problema é com Deus. O pastor me chamou e disse: olha, mas você vai com cuidado, vigia, e foi me dando aquelas instruções lá, porque aquele fulano e tal, falou o nome do obreiro, ele já me ligou aqui, não vai te aceitar, pode ter certeza. Então eu já fui com as antenas ligadas. Quando cheguei ali, a primeira noite, ajeitando as coisas ali de mudança, cansado, de manhã cedo, prepara ali, a única coisa que nós tínhamos montado, só o fogão, a mesa ali, fora na área. De repente o camarada chega. Eu disse: vai ser na estante. O camarada chega, toma café em casa, bate, e aquela coisa, vai com aquela conversona, de repente bate no meu ombro e disse assim: até que enfim Deus ouviu minha oração. Não era de hoje que eu estava pedindo Deus para mandar você para cá. Ou se você ia fazer o quê? Deu uma vontade de dar um abraço nele, igual aquele bichinho no mato chamado mexila, melento, né, que conhece aqui. Deu uma vontade de dar um abraço nele assim, irmão, meio apertado mesmo. E tem camarada, pensa, tem uns camaradas que é ruim demais. E para esses, eu não me preocupo muito não, porque Deus tem alguém melhor para colocar no lugar deles. Comecei aquela obra, Deus tem levantado de uma maneira tremenda. Como Deus tem salvado, eu coloquei um projeto ali, no mês de janeiro desse ano, eu coloquei um projeto, disse: irmão, nós vamos aqui para dezembro, nós vamos batizar 100 pessoas. Quando foi no dia 17 de fevereiro, nós já estávamos contando 115 pessoas que haviam convertido. Deus tem algo de melhor. Saul
Deus vai colocar alguém melhor no seu lugar. Matou, destruiu o rei Agag. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, irmão, Samuel, ambos os dois não viram mais. Não viram, vai para um canto, vai para outro. E Samuel bate uma preocupação. Em outras partes, numa versão, a minha Bíblia aqui é uma linguagem mais moderna, né? Uma linguagem atualizada. Mas quando chega no versículo de número 1 do capítulo de número 16, o Senhor disse a Samuel: até quando você terá, a minha versão é dó, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Você sabe o que eu entendi aqui, irmão? Que não adianta, às vezes, a gente ficar com dó de camarada que não presta. Então você fica quebrando cabeça, meu Deus, tem misericórdia, e fica com dó. Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar desse jeito? Com o seu coração entristecido com alguém que não quer nada com a verdade. Até quando você vai ficar desse jeito, Samuel? Enche a vasilha de azeite e vem, porque eu tenho preparado um rei. E foi. E aí continua essa história, que eu não quero adentrar aqui nessa história de Davi, todo mundo sabe dessa história. Irmão, quando pensamos que não tem ninguém mais para assumir, Deus levanta alguém. E isso é uma realidade. Você precisa ter dó. Até quando você vai ficar lastimando pela vida dele? Até quando você vai ficar entristecido? Até quando? Até quando? Aqui eu vejo uma realidade da coisa. Estamos vivenciando um dia, estamos vivenciando dias em que há uma enorme dificuldade de trabalharmos hoje. Hoje, para tudo quanto é tipo de gosto, existe igreja hoje. Se você utilizar a verdade da Bíblia para orientar as pessoas, hoje corre uma grande dificuldade, porque as pessoas dizem assim: não, essa igreja está muito rígida, ali tem uma igreja que é mais light. De pessoas que não querem ter compromisso com a verdade. Olha, irmão, hoje existe igreja, quem não é dizimista, quem não gosta de ser dizimista, tem igreja para esse tipo de gente aí. Tem. Vem para cá, porque aqui não precisa ser dizimista. Então, para tudo quanto é tipo de gosto, hoje tem igreja. Para tudo quanto é tipo de gosto, tem igreja hoje. Mas a igreja que vai para o céu, a Bíblia fala sobre ela. A Bíblia fala sobre a verdadeira igreja que vai subir para o céu. Estamos vivenciando um dia em que muitas pessoas estão entrando no Evangelho, mas o Evangelho não está entrando nessas pessoas. E para mim, um Evangelho que não traz libertação, que não arranca o homem do pecado, para mim não é Evangelho. O verdadeiro Evangelho é esse que arranca o homem lá da macumbaria, como um dia me arrancou. É um Evangelho que traz libertação de dentro para fora. Estamos vivenciando dias. Eu me recordo da história de Elias. Um dia, já estou terminando aqui, irmãos. Um dia, o camarada vai procurar a respeito de Elias, está lá que queimaram aqueles soldados. Veio um grupo de 50 que queimou, veio outro grupo de 50 que queimou. Quando de repente chegou outro grupo, arrependeu. E aquele moço procura assim: que jeito é ele? Que jeito é esse homem lá? Ele não conhecia ainda. Ou conhecia, né? Ele disse: não, ele está vestido dessa forma, assim, com cinto, com uma capa. Ele simplesmente falou a característica que Elias estava vestido. E ele disse: já sei quem é.
é Elias. Você sabe o que é que eu olho para isso aqui? Que os crentes antigamente eles eram identificados da forma que vestiam. Você via passar uma pessoa, de repente você vontade de dizer aquela pessoa ali é crente. Simplesmente falou a forma que ele vestia. Hoje há uma grande preocupação. Hoje há uma grande preocupação em questão, irmão, porque tem momentos que nós vamos para a igreja e você não sabe se você está indo para um culto ou se é um desfile de moda. Hoje está ficando tudo, está ficando estreito. Eu acredito, assim como eu, tem muitos obreiros, muitos servos do Senhor, os remanescentes que estão fazendo essa oração. Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. Senhor, aviva a sua obra. Eu acredito que tem um grupo que está falando assim: ora vem, Senhor Jesus, porque ele vê que a coisa está ficando estreita. Igreja do Senhor, vamos preservar a santa palavra do Senhor. Vamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. As coisas estão ficando estreitas. Eu fico a imaginar, eu fico olhando a história dos heróis da fé, o quanto o povo sofria por causa do Evangelho, quantas pessoas morriam por causa dessa palavra, quantas pessoas morriam por amor a Jesus, quantas pessoas morriam porque estavam pregando em praças. As coisas estão tudo ficando, está invertindo, irmão, a situação. Se antigamente o povo morria por causa dessa palavra, se antigamente eles apanhavam porque estavam pregando, hoje precisa apanhar para poder pregar. É verdade ou não é? Precisa apanhar hoje para poder pregar. Então, irmãos, ore por nós. Continue orando. Nós sempre lembramos da igreja aqui, principalmente 3 horas da tarde. Sempre eu lembro que tem um grupo de pessoas que estão orando por nós na oração missionária. Sou grato a Deus por isso, irmão. Louvo a Deus pela vida de vocês, que têm estendido as mãos para nós numa localidade tão difícil, o qual nós temos enfrentado de cara a cara, topado de frente com os inimigos, mas sempre Deus tem nos dado imensas vitórias. Deus tem nos dado vitória ali no campo onde nós estamos. Então, continue orando por nós. Nós estamos orando pelos irmãos. Deus abençoe. Pastor Adilon, muito obrigado. Graças a Deus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu estava falando com os irmãos com relação aos obreiros, né? Aí o irmão Marcelo fala aqui com relação, não tem ninguém substituível. Vocês começam a lembrar de alguns, vocês vão ver. De vez em quando dá falta de alguém, aí fala, falando como foi, saiu. Mas Deus levanta outros. Deus tem levantado, Deus é o dono desta obra. Glórias a Deus. E nós temos convicção de que Deus vai continuar fazendo essa obra. Ele continua sendo o dono desta obra. Graças a Deus. Eu estava ouvindo ele pregar aqui, enfrentado o inimigo, né? Mas hoje nós estávamos comentando sobre as congregações ali. E ali tem uma congregação chamada Tal, e nós tivemos ali um trabalho, não é muito antigo, né? Não tem muito tempo que eu fundava que eu trabalho ali não. E nós tivemos ali, quando fomos à Bahia, no Piauí, e num culto ali eu lembro que caíram 6 pessoas endemoniadas no culto. Aí o Marcelo estava contando que nunca pregou lá agora, estão 7. Como é que foi mais? Sim. Pois lá está feia mesmo, né? Ainda tem, eles ainda estão lá ainda. Naquela viagem que nós fomos, nós vimos ali na cidade de Formosa, foi de 2 cultos. Um deles, nós tinha um grupo ali naquele negócio de capoeira na frente, e o som não estava certo. Os irmãos lutaram ali, eu vi os irmãos suando, o suou ali, subindo, descendo o caminhão, lutando com o som, e o som não estava certo. Enquanto nós iniciamos o culto,
oramos mesmo, buscamos a Deus, aí a coisa mudou, Deus mudou aquele quadro ali. Então a gente viu uma ação do demônio muito grande. Depois no outro dia vamos de outro culto. E nesse segundo culto, eu lembro que nós fizemos um apelo em etapas. Entregou 4 pessoas, mas era uma de cada vez. Quando a gente orava por ela, entregava o outro. Orava por ela, entregava o outro. Até que foi a 4ª. A 4ª pessoa foi uma mulher que era dona do centro de macumba, um centro de centro ali. E aquela mulher, a gente fazia um convite e ela não vinha. E um grupo de irmãos foi ali conversar com ela. Aí procurou ela, falou que não dava conta. Eu não sei se aqui tem alguém dos que estavam ali, eu digo, conversando com a mulher. Eu não sei, nós éramos um grupo grande, mas eu não sei quantos foram ali conversar com ela. Mas a informação que passaram, quando eu estava lá no local, na direção do culto, ou ali, junto com o que estava dirigindo, fazendo um apelo, a informação que eu tive foi a seguinte, que aquele grupo foi lá conversar com ela, disse que ela confessou, falou, não, eu quero ir, mas não dou conta. Ele falou, levanta a mão, se eu quero levantar, mas não dou conta. Não dou conta. E eles oraram com ela ainda lá, ela levantou a mão, deu força e ela saiu, foi lá na frente e aceitou Jesus como Salvador. Então é uma luta direta, irmãos. É uma luta muito direta contra o inimigo de nossas almas. Então precisa de muita oração mesmo, buscarmos a Deus. É uma coisa que vocês não conhecem, muita gente aqui não conhece, nem imagina. A ação do demônio. Olha, ainda tem lugar que o demônio age assim, bem visível. E lá naquela região é assim, não é, Marcelo? Lá na realidade é assim. A gente vê uma ação visível. Eu lembro desse primeiro culto, quando o pessoal estava com esse negócio de capoeira na frente do local onde dirigia o culto. Irmãos, para falar a verdade para vocês, eu senti um cheiro de demônio. Uma coisa assim estranha. Eu lembro que o pastor Arsuel subiu numa plataformazinha para dirigir o culto, sozinho. E eles colocaram uma cadeira para me sentar ao lado, embaixo. Quando colocaram a cadeira, eu olhei aquele ambiente, olhei aquele povo na frente, olhei o som dando certo, e eu falei, na hora de guerra, soldado não fica sentado. Eu não dou conta de ficar sentado. Subi naquela plataforma. Quando eu subi, um outro grupo de obreiros percebeu, e os outros irmãos subiram também. E nós oramos ali nós buscamos a Deus. Porque ali eu busco, não tem jeito. Ali ou Deus opera ou não tem jeito. Então, quando nós fizemos isso, Deus colocou a mão ali, o som consertou. Eu acho que deve ter consertado, foi sozinho. Porque tentar, já tinha tentado muito tempo. Mas ali Deus operou e ali deu continuidade ao trabalho de uma forma normal. Mas nós ali, em pé, na batalha mesmo. Então, irmãos, é uma ação direta. A gente percebe isso, né? Então, isso aí. Prometi aos irmãos fazer a leitura aqui de alguns departamentos, de alguma coisa. Foi passado aqui alguns. E enquanto nós vamos fazer esse trabalho, eu quero que seja levantada a oferta do culto hoje. Os irmãos, por favor, tirem a oferta. Vou procurar ser bem rápido aqui na leitura, embora são muitos nomes. Mas nós temos aqui a comissão organizadora, está aqui a coordenação, na secretaria, Valdeci Almeida e Abênica, tesouraria Sebastião, e ajudado pelo estudo que está aqui. Recepção Mocidade de Água, e daqui a pouco eu vou ler, ele é do grupo, daqui dos jovens que estão aqui. Já. Hospedagem, o Inter e o Emilson, na limpeza da Nismar e a Hilda, o açougue, Matança das Vacas, João Borges, Kleber, o Reginaldo, está, na cozinha, o Arcendino, Eurípides e Olímpio, o som, o Edmilson, departamento de água, José Canedo Jacim, energia, o Valdeci Bernardo e Osmani. Isso eu estou falando com relação à coordenação, porque eles vão precisar de ajuda. Segurança, o evangelista Elias Antônio, ali cuidando desse pessoal que vende isso, coloca o camelódromo, o Arcelino Filho, no refeitório Moisés, Ginoí e o Cláudio, o louvor, o período celeste, o pastor Wilson está na coordenação aí, transporte de ofertas, o pastor Israel já cuidou dessa área, e assistente aqui no culto do Julimar, mas o irmão Gilmon, e na ornamentação ainda Nildes, a Esther e a Cláudia, e na transmissão o Lucas e o Hennes.
Se surgir mais algum departamento aí, depois eu pode ser organizado. Não encontrei. Na recepção, a irmã Daniela me passou aqui alguns nomes. Fabrícia, Keila Rodrigues, Regina Maria, Priscila, Lidiane, Elisângela, Áustria, Lilian, Kelly, Lídia, Kelly, Daiane, Kélida, Mariana, Vanessa Cardoso, Beatriz Nascimento, Ábia Pacheco, Rícia, João Carlos, Elias Nascimento, Ismael Silva, Lucas Rodrigues, Diego Ribeiro, Eduardo Paquim, assim mesmo? Eduardo Paquim, Charleston, Ronaldo, João Neto, Pedro Henrique, Jean, Leandro Borges e João. Então está esses nomes convocados aí. Depois, Eliane, foi? A reunião agora, depois do culto. E eu acho que está certo mesmo, porque nós vamos fazer uma recepção. Quero que vocês façam uma recepção bem calorosa, bem distribuída. Alguém vai ficar mais à distância para estar aí, quem sabe, ajudando alguém que chega de carro. Alguém fica mais perto, alguém vai ficar lá na porta mesmo para introduzir o pessoal lá dentro. Eu acho que dá para fazer um trabalho, esse grupo aí é muito eficiente, vai dar para um trabalho excelente e vamos fazer isso. Deus vai nos abençoar. O irmão Moisés Pereira e o irmão Chinoí de Souza pedem aos irmãos que for trabalhar no refeitório para vir limpar o porão na sexta-feira às 5 horas da tarde. Então, está aqui pedido para esses irmãos. É que está uma relação. Adriele, Arthur, Carlos, Divina Balim, Domingos Cabral, Douglas, Edson, Enoir, Silvio Ferraz, Esaú Gonçalves, Eurípides, Eustáquio, Eva Santana, Gislene, Hélio, Hilda Rodrigues, Ivoneide, Jadir, João Batista, João de Souza, José Osmar, José Paulino, José Walter, Lázaro Gonçalves, Lázaro Pereira de Souza, Luzerli, Maria Divina, Maria Rodrigues, Maurício, Neri, Noêmia, Regina, Ricardo Campos, Romélio, Rosa, Samito, Valdir, João Maria e Madalena. Então esse grupo de irmãos vão estar trabalhando no novo refeitório aí, cuidando aí dessa área. E na cantina, uma Glória está convocando aqui, a Raquel, Glória, Vivânia, Romilda, Deus, Dalva, Deus Marina, Alice Brandama, Nilza, Marli, Erlânia, Nilva, Cleusa Moreira e o Malceu. E tem aqui um restaurante que vai funcionar no domingo, é as irmãs do quarto temporada, o cerimonial Maneliane e estará organizando aqui, ela mesma. Acordo do uniforme, a Ana Glória é sexta-feira uniforme, um preto, branco e preto. Sábado de manhã, branco e preto. À noite só preto. Irmãos, não esquece não, depois, por isso que eu queria que as irmãs estivessem aqui, aí ó, tá faltando. Então, sábado, eu já decorei, eu tento até mandar para o sexta-feira, branco e preto. Blusa branca, sai preta. Domingo de manhã, sábado de manhã, blusa branca, sai preta. Sábado à noite, blusa preta, sai preta. Domingo de manhã, volta o branco e preto, para até vocês lavarem. E à noite, preto de novo, né? Para dar tempo de lavar também. Pode vir no uniforme em piso. Se quiser lavar, se não quiser, ninguém vai reparar isso não. Está tranquilo. E se você não tiver uniforme, chegar aqui na hora, não teve jeito, a blusa queimou, você foi passar e queimou a blusa, qualquer coisa, aí senta lá e canta assim mesmo, viu? Vou autorizar, viu, meu glória? Parece ser alguém queimado, porque eu acho que outra coisa vai acontecer. Então está aí. A turma da cozinha. É isso mesmo. Ana Paula, Antônio Afonso, Belia, Celso Calvão, Clodoaldo, Dalva, Diva Cunha, Divino, Elis Teixeira, Francisco, Geneval, Geraldino, Jerônimo Joaquim, Eli Cabral, Hilda Ramos, Ilza Galvão, Jaime Xavier, Jandira, Joacim, Rio, João Maria, Joaquim Garcia, José Serlino, Lindamar Soares, Lucim Ramos, Luzia de Fátima, Marcelo, Maria Aparecida Barbosa, Maria da Luz, Maria das Graças, Maria Nogueira, Marilza Maria, Natalícia substituiu, que não foi, né?
Santana Raimunda, Sebastião, Selma Maria, Severina, Ubiratã, Welma, Luiz Ferraz e Valdivino. São esses nomes. Tem mais algum número? Porque aquela lista que o senhor me deu, que riscou, eu perdi ela e peguei essa outra hoje. Aí pode ser que tem mais alguém. Né? Essa mesmo. Irmãos, deixa eu passar aqui algumas instruções. Vou ser bem rápido. Eu quero continuar fazendo um pedido para a igreja. Irmãos, não vem buscar comida para levar para casa, não. Venha comer aqui. Com todo prazer, nós queremos servir aí para toda a cidade, todas as pessoas amigas, todos que quiserem vir. Agora, levar, não faz isso não. Você vai estar desobedecendo uma orientação nossa e eu quero continuar fazendo esse pedido. Eu acho que não estou pedindo demais, não. Por quê? Porque aqui a comida, quer dizer, todos que vierem vão comer, não precisa pagar, não tem nada. Agora, levar para quê? Aí tem um costume, às vezes, de alguém lá, um vizinho, eu estou com vontade de comer a comida da festa, aí você chama ele, vai dar na festa. Pode chamar. Aí ele fala, mas eu não posso ir, então tem que ficar para outra vez. Deixa para outra vez. Então a orientação que passa, eu não estou aqui, eu não estou com medo de eu castigar por isso, não. Eu assumo isso aí diante de Deus. Assumo com toda a segurança diante de Deus, do Deus que eu sirvo. Eu acho que se eu fizer o contrário, eu estou bagunçando aquilo que Deus quer, ordem. E quem contribuir para que aconteça o contrário, está contribuindo para bagunçar o que Deus quer, ordem. Ou Deus não é um Deus de ordem? Quem que duvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus, o Deus que nós servimos, gosta de ordem. Até para Jesus multiplicar os pães, ele mandou os discípulos colocar o povo em ordem. Depois houve um milagre. Então, é alguma coisa, isso é de Deus. Outra coisa, essa questão do acesso lá na cozinha, isso atrapalha para quem está trabalhando. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Atrapalha. Então, vai ter um crachá, os irmãos sempre tem um crachá. Pega o crachá, vai só quem tem um crachá, quem não tem. Eu às vezes falo isso, e às vezes alguém pode até, quer reparar, não, quer dizer, fora do horário de comida, ou então para fazer a oração, vou na cozinha. Mas ir na cozinha para comer lá, ou estar participando lá não, isso nem eu quero fazer, não quero. Não é porque eu sou melhor que ninguém, nem mais ruim que ninguém. Então, eu acho que tem que dar um exemplo, tem que ser exemplo, tem uma equipe colocada ali, aquela equipe tem autoridade para decidir, para fazer, para deixar de fazer. Quando eu entrego aqui os irmãos são mais ou menos testemunhas disso. Quando eu passo um culto aqui para alguém dirigir, eu não fico atrás determinando, faz assim, faz desse jeito. Então, nós passamos a recepção para mostrar. Se tiver falando alguma coisa, eu falo hoje. Ou falo até depois, pode ser, não precisa ser agora, às vezes até amanhã, posso reunir, chamar, irmão, eu quero assim, vamos fazer assim, posso fazer. Mas quando eu distribuir aqui, eu vou subir no público, ficar tranquilo com relação à recepção. Refeitório pela mesma forma. Vocês acham que eu vou fiscalizar, mandar alguém fiscalizar? Não. Nós colocamos uma equipe, eles têm autoridade para agir. Eles são comissionados a agir. Não é assim. Cada um cuida do seu departamento. Não tem, cada pessoa, eu tenho procurado fazer as coisas aí, inclusive, eu acho que isso até tem contribuído para ajudar alguém. Por exemplo, tem alguém que é comissionado para o trabalho. Aí outro é subordinado a ele. Foi comissionado
por aquele que eu comissionei. Aí daqui a pouco aquele que foi comissionado lá pelo outro, está ajudando lá, chega em mim e fala, pastor, o senhor podia dar um palpite para o fulano, porque ele está fazendo errado. Irmão, você nunca faz isso. Aí, se for preciso de dar uma orientação, uma outra oportunidade, depois eu vou orientar. Eu posso dar um exemplo aqui, ó, bem claro aqui. Que dia que eu já chamei a atenção de um sonoplasta aqui na igreja? Quem já viu chamar? Aqui dentro. E se tiver, eu queria que vocês me apontem. O pastor tal dia o senhor chamou. Eu usei o microfone para chamar a atenção do sonoplasta. Nunca. Vocês acham que todo dia eu estou fazendo com som? Vocês acham que eu estou? Todo dia para mim está 100%? Não, senhores. Tem muitas vezes que eu estou contando, está alto isso aqui, está meio descontrolado isso aqui, mas eu nunca chamei. Por quê? Porque eu não quero envergonhar eles. Agora, depois que passa, eu chamo, sento com eles, já chamei a atenção do Brilho Celeste, já chamei a atenção de orquestra, já chamei, chamo a atenção de um grupo dos departamentos. Eu chamo tranquilamente. Não tem dificuldade de chamar, não. Agora, eu chamo, tem um momento que eu chamo. Não é aqui burro, não é lá para envergonhar, não é. Eu comissiono aqui para fazer um trabalho, aí ele pede uma ajuda ao outro, aí o outro vai ajudar, daqui a pouco o outro que está ajudando vem cá, como diz o provérbio pessoal, e dele dá o outro, que eu coloquei na liderança. Não, se eu coloquei, eu coloquei. Faz a obrigação, cumpre o dever, aí o outro dá. Então é assim. Que o dia que você tiver, eu te comissionar para alguma coisa, eu vou usar o mesmo método, a mesma forma. Um dia eu sair daqui com uma equipe para ir para o lado da Guaraíba e dedicar uma oferta. Pedi para o pastor Céu, falei para o pastor Céu, me coloca no grupo. Não foi eu que cheguei e falei assim, pastor Céu, eu vou. Não foi? Cheguei assim, me coloca. Por quê? Porque eu passei para ele. Então naquilo ele comanda. Aí nós saímos. Aí alguém começou a questionar, quem vai ficar na Guaraíba? Aí eu olhava para o outro, olhava para mim. Ele já quer que eu fique. Mas quem vai ficar na Guaraíba? Aí o Jabes era o líder do grupo. Eu estava com o carro dele, estava de carona com ele. Aí, quando chegou na Guaraíba, essa hora o outro, ninguém descia. Aí eu falei, gente, Jabes, escala alguém aí. O pastor, eu não posso não, eu posso falar logo para o senhor. Falei, pode, agora aqui eu só fico se você mandar. Aí os irmãos, não, pastor, o senhor não. Falei, agora é, porque eu comissionei ele como líder desse grupo. Então, se eu estou aqui, eu sou subordinado a ele. Se ele mandar eu ficar aqui, eu fico. Se ele falar para me continuar, eu vou. Então, irmãos, eu acho, da minha forma de ver, de entender, só funciona assim. Se não for, não dá certo. Senão eu vou mandar, depois eu vou intrometer. Vou bagunçar aquilo que eu fiz. Vou bagunçar. Então eu não quero fazer. É o jeito que eu uso para trabalhar assim. Esse companheiro que eu tenho comissionado sabe disso. Que eu tenho feito isso. Tenho sempre agido mais ou menos assim. Não significa que eu, às vezes, não aconselho um companheiro, não ajudo. Pode ser até dentro do momento que ele está ali, ele vem, me procura uma orientação. Eu tenho tentado ajudar, mas eu tenho lutado para manter isso aí, desse jeito. Então, dentro desse serviço da igreja aí, muitas vezes já tem sido, alguém vem tentar questionar uma questão ligada a outra, e eu, não, o seu dever, deixa o outro depois resolver, mas então cada um tem a sua área, o seu trabalho. E se isso acontecer desse jeito, dessa forma, a coisa vai caminhar bem. Esses dias um irmão procurou aqui, o pastor, eu queria trabalhar na festa. Assim, manda eu fazer alguma coisa. Eu vou mandar, vai para a igreja da glória a Deus. Aí ele até concordou, falou, não, está certo. Eu quero ter você lá perto de mim, pai. E quero ter outros também, quero ter um grupo de irmãos aqui. Você já imaginou você botar todo mundo da cozinha no refeitório? Aí não funciona, não é?
Aí quem vai ficar aqui para estar dando glória a Deus aqui, aprendendo, né? Nós precisamos desse grupo. Às vezes você está aqui, pastor, por que eles não lembram de mim? Não lembra não lembra. Quem lembrou de Jesus, você foi Jesus que pôs você aqui para ficar. Eu quero até falar que você fica a melhor parte. Deus abençoe, né? Deus abençoe o Marcelo. O pastor Ascendino está pedindo um grupo que puder ajudar. Vem sexta-feira na parte da manhã, já vem. Vai ser feito aí, preparado as carnes, as coisas. Então, já na parte da manhã. Então, quem puder, desse grupo que faz parte da cozinha, estar aqui, principalmente aqueles que têm uma certa prática nessa área, né, pastor? Para estar aqui. E os outros podem vir depois do almoço, para estar já aqui, já deixando tudo organizadinho. E até mesmo porque na sexta-feira vem algumas pessoas de fora, que vai precisar de jantar. Gente, nós aqui da cidade não, mas esse pessoal que vem de fora, algumas pessoas precisam. Então tem que ser organizado. Aí no sábado, comida para todo mundo. Agora, dentro dessa orientação que tem passado aí, irmãos. Deus abençoe a todos. Vocês estão lembrando mais um aviso? Alguma coisa? O horário do culto na sexta-feira. Irmãos, eu acho que a abertura, esse culto de abertura, eu queria ver o nome do Senhor sendo glorificado ali a partir das 19 horas, 7 horas. Aí, por quê? Porque vamos ter lá um louvor, e até que o pessoal toma posição, e dentro do momento de tomar posição, vai ser um cerimonial bem rápido. Eu lancei um desafio para as irmãs esses dias. E que dia que vocês já foram num lugar que vocês achou o cerimonial curto? Pequeno demais? Vocês falaram assim, devia ter sido mais. Eu nunca vi. Agora, criticar o cerimonial, porque um pouco comprido demais, eu já vi muitas vezes. Eu acho que a gente já veio disso, né? Aprender. Então, isso é muito interessante. Então, nosso cerimonial tem sido muito proveito. Eu tenho louvado a Deus pela forma que Deus tem conduzido, porque muitas vezes, quantas vezes nós já vimos numa abertura de festa, lágrimas sendo derramadas, língua estranha, choro e alegria do céu. Por quê? Porque o cerimonial vira uma mensagem. Ele é transformado numa mensagem, que eu acho que é o verdadeiro papel dele. O cerimonial não é para estar aqui apresentando aquele. Não. Tem aquele cerimonial que é unicamente uma apresentação, é um show, vira um show. Então, esse cerimonial, ele deve ter uma mensagem, vamos tirar proveito dele, e para isso ele precisa tão demorado. Irmãos, o ônibus, eu estou vendo uma Aparecidinha aqui, já entendi a mensagem. O ônibus, já que o culto vai começar às 7 horas, vocês adiantam meia hora em cada ponto, no seu horário, não meia hora. Não precisa nem falar o horário, é meia hora. Você está acostumado a ir para lá, que hora? Joga meia hora antes e vai. Porque o irmão Aparecido vai passar exatamente meia hora antes, porque o culto vai começar meia hora antes. Então é assim. E quando nós marcarmos o culto para meia hora antes, é exatamente isso, né, irmão Aparecido? Tem que acompanhar o horário do início do culto. Então, eu acho que fica bem entendido assim. Os irmãos dos pontos, nos cultos de amanhã e depois, procure passar lá para o ponto esses detalhes que a gente passa aqui, né? Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé. Quem tem as ofertas da festa e os dízimos, procure a tesouraria da igreja, irmãos. Nós estamos aí, muita coisa a ser feita, muitas despesas, muita coisa, precisamos dessas ajudas mesmo. Vamos estar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar nesta noite, meu Pai, pela participação dos teus filhos, dos teus servos. Te agradeço pela palavra, te louvo pela vida do irmão Marcelo, Pai, daquelas igrejas, daqueles trabalhos ali, das suas mãos estendidas sobre esse povo. Te pedimos que o Senhor abençoe o prosseguimento dos trabalhos nessa semana, os trabalhos nos pontos, Pai, a abertura dessa festa, como o prosseguimento da mesma. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida daqueles que estão pregando aqui, louvando o teu nome, em nome de Jesus, aqueles que vão trabalhar nessa festa, aqueles que estarão na igreja glorificando o teu nome,
Ser com eles, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Programação da festa eu não passei toda. Sexta-feira, abertura. Sábado de manhã, entre palavras, louvores, a ministração da missionária Tânia Santos. Sábado à tarde, pastor Gilmar, também aí com louvores e palavras. E sábado à noite, pastor Sandro Fontoura, que segundo o Marcelo, estava pregando agora, lá em Minas Sul, e ele até disse que admirou muito a postura dele, porque ele falou ali o que Deus orientou que falasse. Ele não omitiu, não poupou palavras, mas falou ali, palavra de Deus. Isso e ele vai testar ele no sábado. Domingo de manhã, pastor Oíde estava aqui na programação, mas ele sofreu um acidente, como eu acho que praticamente todos sabem, sofreu uma fratura no braço, alguma coisa assim. Está tudo normal, está tudo caminhando bem, mas ele está hospitalizado, ou se saiu, agora foi recente, hoje não briguei para lá, mas está tudo bem. Mas o Santo Fontoura está aqui, deve estar ministrando a palavra de Deus. E domingo à noite, aquele culto da família, ou melhor, aquele culto dos amigos. O tema da nossa festa é buscar a ovelha perdida, missão da igreja. Buscar a ovelha perdida, missão da igreja. Coloque isso no coração e procure buscar alguém. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.